Desde que assumiu o Flamengo, o Felipe Luiz já enfrentou uma série de dificuldades e foi muito competente em solucionar quase todos os problemas táticos que apareceram para ele. Por que eu falei quase todos os problemas? Porque tem um que está difícil de resolver. Vou contar para vocês depois da vinheta. E aí, vamos falar de tática? Meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Antes da gente seguir para o conteúdo, fazer aquele pedido clássico de sempre. Deixa o like, se inscreve no canal. Batemos a marca de 19 mil inscritos, agora vamos direto para os 20 mil. Antes do Natal, hein? Quero ganhar esse presente de vocês, então se inscreve no canal. Vocês sabiam que cerca de 40% das pessoas que assistem os vídeos do canal não são inscritas? Então se inscreve para ajudar o canal a crescer, para dar uma força aqui para o trabalho, tá? Também quero, antes de seguir para o conteúdo, explicar para vocês que dificuldade é essa e contar para vocês qual é esse problema que o Felipe está com dificuldade de resolver. Eu quero também dizer para vocês que o combo de cursos profissional do Laboratório do Futebol está na promoção. Você vai pagar barato, você vai poder parcelar e vai poder trabalhar com futebol, adquirindo esse combo de cursos, que consiste no edição de vídeo, no Explorando o Jogo e no Minha Primeira Renda com Futebol. Você vai aprender a analisar partidas, times e jogadores individualmente. Vai aprender também a editar os vídeos, tornar esse conhecimento um material de vídeo interessante para que as pessoas queiram assistir. E com o curso Minha Primeira Renda com Futebol, vai aprender a monetizar esse conhecimento que você adquiriu com os outros dois cursos. Vale muito a pena, recomendo demais. Está na promoção e você consegue pagar mais barato porque você está aqui no canal Falando de Tática e o canal Falando de Tática e o Laboratório do Futebol são parceiros, então clica aqui na descrição do vídeo, tem um link para você adquirir o combo de cursos com desconto, tá? Bom, que dificuldade é essa? Não vou ficar fazendo muito suspense não vou ficar enrolando vocês não. Vou direto ao assunto, mas vou explicar direitinho que dificuldade é essa para vocês não acharem que eu estou ficando maluco e estou falando sobre o óbvio aqui no canal. A dificuldade, basicamente, é não ter Arrascaeta e Pedro, principalmente o Pedro. Pô, Rafa, mas aí você está falando óbvio. Não ter o Arrascaeta e não ter o Pedro, é claro que é uma dificuldade. Por quê? Porque são craques, porque decidem jogos, porque dão assistências, dão passes decisivos, fazem gols. Tá, tudo isso é verdade, mas eu quero ir um pouquinho além disso. É óbvio que tudo fica mais fácil quando você tem dois jogadores desse quilate, dessa categoria, dessa capacidade técnica ao seu dispor. Mas o que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo de hoje é que, taticamente, o Felipe enfrenta uma dificuldade grande por não ter esses dois caras. Ele perde uma situação tática que é muito importante para a equipe. Vamos para os vídeos agora que eu vou mostrar por quê. Situação de arremesso lateral. Muitas vezes a situação do arremesso lateral ela é mais complicada do que parece. Teu adversário ele consegue te marcar individual. Você muitas vezes perde a bola no arremesso lateral. Não é tão simples quanto parece, não. Quando você tem o Pedro em campo, você consegue jogar essa bola nele e aí ele sustenta o duelo em força e tira coelhos da cartola, mata a bola no peito, bota a bola na coxa, acha um passe com criatividade, com essa capacidade técnica absurda que ele tem. Vamos ver aqui mais um lance de arremesso lateral e mais uma vez ele vai jogar de costas, vai ganhar o duelo, vai empurrar a bola aqui com o peito, depois vai dar essa chaleira bonita aqui, eu parei no momento exato, olha só, vai dar esse tapa aqui com o lado de fora do pé, vai manter a posse de bola para o time do Flamengo, que vai conseguir variar corredor e conseguir progredir, né? Agora a bola longa, né? Com o Rossi aqui em 2024, aqui ele não está tão marcado, mas a categoria para matar no peito, para fazer o domínio e para manter a posse de bola, fazer o passo para trás aqui e fazer o time conseguir avançar. Aqui ainda em 2022, nos tempos de Dorival Júnior, nos tempos do goleiro Santos, a bola longa, olha o que ele faz, de peito, né? Então, ter um cara desse para te dar esse tipo de situação, se você precisar fazer uma bola longa, você ter um Pedro que é alto e que tem categoria para achar um passe de peito, é muito importante, faz muita diferença. Vou mostrar aqui mais um lance também desse mesmo jogo contra o Corinthians, 2022, Libertadores, ele achando um passe de peito. Então, é forte, aguenta o duelo em força e tem técnica, visão de jogo para fazer um passe de peito de primeira, se precisar, e gerar uma situação aqui de perigo, inclusive, uma progressão aqui interessante, que ele consegue avançar aqui. E aí o principal ponto desse vídeo é, para além dessas questões de pivô em força, de arremesso lateral, de bola longa, o pivô, o jogo de costas, o jogo em corredor central, o que o Pedro entrega para a equipe como um jogador que é capaz de resolver situações em corredor central e que atrai a marcação, atrai muitos marcadores para cima dele, isso tem um valor absurdo. Por quê? Olha só esse lance aqui, ele vai receber essa bola aqui em corredor central, ele vai atrair dois jogadores e mais atenção de um terceiro. E aí o que acontece? Ele gera espaço
para o companheiro dele que está aqui em corredor lateral, que é o Luiz Araújo. Vai dar um tapa aqui por dentro, vai achar o Arrasca, inclusive liberar espaço para ele mesmo. Ele liberta espaço nas próprias costas, quando ele baixa em apoio. Acha uma jogada que ele consegue fazer um passo para o corredor lateral e ele mesmo ataca o corredor central que ele libertou, o espaço que ele libertou as costas dele, ele pode gerar uma chance para ele mesmo. O Flamengo, sem o Pedro, não está conseguindo gerar esse tipo de contexto, esse tipo de situação aqui, porque ninguém consegue fazer esse tipo de jogo aqui que o Pedro faz. Vamos ver mais lances para a gente poder elucidar isso melhor. Olha esse lance aqui de primeira, tá? Uma bola que ele vai receber de costas aqui e vai dar um tapa de primeira para o Cebolinha. Poucos jogadores, no futebol brasileiro, talvez eu diria, mas no Flamengo tem a capacidade de fazer isso. Nesse nível que o Pedro consegue fazer, de jogar de primeira, essa capacidade de leitura, a técnica para jogar de primeira, sem ele e sem o Arrascaeta, fica muito difícil jogar assim. Isso é um problema, porque esse jogo interior gera uma vantagem num setor do campo que você já está de frente para a baliza. Olha aqui, o Cebolinha numa situação de muita vantagem. Olha aqui, mais um pivô, um tapa do Arrascaeta, ele vai jogar de primeira aqui para o Cebolinha. Essa tabelinha bem curtinha aqui para o Cebolinha, tá? Então, sem o Pedro em campo, o Flamengo não está conseguindo gerar esse tipo de situação aqui. E isso é um problema, isso é uma dificuldade, até para que ele possa potencializar os pontas. Quer ver? Olha só, aqui, de novo, ele vai receber essa bola no corredor central, vai sustentar esse duelo em força, vai atrair mais de um marcador. Na hora que você atrai mais de um marcador, você liberta espaço para um companheiro. Nesse caso aqui, é para o Luiz Araújo. Quando o Pedro consegue sustentar esses duelos em força, consegue manter a posse de bola em corredor central e atrai muitos marcadores, ele potencializa os pontos, porque ele gera a situação de 1 para 1, ou uma situação direta de finalização para um ponta. Então, sem o Pedro em campo, os pontas estão tendo mais dificuldade de ter situações de 1 para 1 ou até de finalização direta. Olha aqui, mais uma situação, olha só, ele potencializando de novo um ponta. Domina, dá um tapa aqui para o Cebolinha nas costas da defesa, tá? Ele consegue dominar, girar e ter a lucidez também para achar esse espaço em profundidade. Sem ele e sem o Arrascaeta em campo também, que também é um cara capaz de fazer isso, eu vou mostrar alguns vídeos para vocês já também do Arrascaeta, fica difícil de potencializar os próprios pontas, tá? Então, realmente, são caras que fazem falta, não só pela capacidade técnica, pelo entendimento, mas pelo entendimento de jogar em corredor central, pela capacidade de jogar nesse setor do campo, entre linhas, jogar de costas, fazer pivô. Quando você não tem essa possibilidade, o seu time fica mais pobre ofensivamente, mais pobre em entrada em último terço, tá? Aqui mais um tapa, a gente vai ver agora do Arrasca. Agora o Arrasca de costas, o Pedro também vai aparecer nessa jogada aqui, vai dar um tapa para o Luiz Araújo. O Arrasca também é um cara que consegue jogar de costas, também é um cara que consegue atrair marcação para fazer esse pivô com muita categoria. Tem bom domínio, tem bom toque de primeira, gira no próprio eixo, acha soluções em espaço curto. Então também não ter o Arrascaeta é um problema. Olha esse gol aqui do ano passado, vocês vão lembrar, jogo contra o Atlético Mineiro, lá em Minas, lá em BH, ele recebe no entrelinhas, vai dar um tapa aqui para o Wesley, e o Wesley vai achar esse bonito gol aqui de cavadinha. Sem o Arrasca, fica muito mais difícil esse jogo interior, de entrelinhas, de jogar 2 toques de entrelinhas. Ele acha soluções muito rápido, muito criativo, muito técnico, muita visão de jogo. Então, sem esses 2 caras, fica muito mais difícil de jogar por dentro e o time fica mais limitado. Esse lance aqui é espetacular, né? Ele aparece aqui no entrelinhas, o Pulgar dá esse tapa para ele deixa o Nino no chão. Então, são caras que resolvem situações no entrelinhas, tanto acionando companheiros, quanto também eles mesmos resolvendo ali com drible, com uma finalização, como nesse golaço aí do Arrascaeta. Então, não é só dizer assim, ficar sem eles é ruim porque eles são feras. Tá bom, isso é o básico, mas aqui no canal Falando de Tática eu não vou trazer só o básico para vocês. Eu vou explicar isso a fundo. Então, esse jogo de corredor central, sem esses 2 caras, fica muito prejudicado. Olha esse tapa lindo que ele vai dar aqui para o Gabriel. Jogo contra o América Mineiro no ano passado, deixou o Gabriel na cara do gol, mas o Gabriel acabou perdendo esse lance. E esse gol aqui, que para mim é um dos mais bonitos do Flamengo 2024, tá? Essa jogada maravilhosa do De La Cruz, condução ambidestra, ele com muita força conduzindo, vai trazer aqui para o Arrascaeta. E aí, como esse vídeo fala muito sobre Pedro e fala também um pouquinho sobre a Arrascaeta, um gol que tem a participação dos 2 e os 2 resolvendo em corredor central, resolvendo de costas, resolvendo em apoio. Primeiro o tapa para o Arrascaeta, que o De La Cruz vai dar aqui, ele acha o Pedro, que acha o Cebola, e o gol do Flamengo contra o Fluminense, né? Então, taticamente, existe uma dificuldade para além da questão técnica, para além do poder decisivo desses 2 caras. Não conseguir jogar em corredor central ou ter mais dificuldade de jogar em corredor central, jogo de apoio, jogo de costas, jogo de pivô, jogo entre linhas, sim, torna o seu time mais limitado. E aí o Felipe tem que encontrar outras soluções, tem que ficar tirando coelhos da cartola, porque ele não tem essa possibilidade, ou tem muito pouco. Os jogadores que têm ali a seu dispor,
o BH, o Plata, o Michael, o próprio Gabriel Barbosa, eles não conseguem oferecer esse jogo. O Gerson é o único que consegue oferecer esse jogo, mas ele não está tão no corredor central quanto o Arrasca e quanto o Pedro. Ele vem de uma posição mais à direita, ele aparece no corredor central, mas muito menos. Tô com saudade desses dois. E você? Aposto que também tá, né? Diz aqui o que você achou desse vídeo, diz aqui o que você achou dessa observação tática aqui que eu trouxe para vocês nesse vídeo também. Quero ler vocês nos comentários. Combinado? Aquele abraço, até o próximo vídeo e eu fui!